Meu cabelo tá igual o de Jim Carrey em Debi Lloyd. Galera, eu tava vendo as coisas aqui e tem umas ideias minhas que tá rodando há um tempo e eu me dividi, aquela coisa, eu começo a pensar, venho falar, se conectar uma coisa com outra, beleza, senão eu nem posto, mas assim, tá vendo que a gente tem uma orientação muito limitada a respeito da verdade das coisas. E se a gente soubesse um pouquinho mais a fundo, um pouquinho mais adentro daquilo que nos permitem saber, a gente vai ver que a coisa é muito mais maravilhosa do que nos vendem. Vai ficar ruim, deixa eu ficar aqui. Exemplo. Quando a gente entende, quando a gente conhece o Deus, o Cristo, ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra, limitado àquilo que foi nos permitido saber, a gente fica impressionado. Mas quando você vai mais adentro, você fica maravilhado que eles são muito maiores e muito, muito menos religiosos. E o danado é que é totalmente distante daquilo que a gente aprendeu na escola e nas igrejas. Veja só, imagine se Cristo tivesse passado por tudo aquilo que ele passou, certo? Tudo, a vida dele, aquela coisa que ninguém sabe que aconteceu dos 13 anos até os 30, 12 até 30, não sei. E o que ele sofreu por ser uma pessoa diferente, que tanto é que lá em Isaías diz que não havia beleza nem formosura para que gostássemos dele. Ele era uma pessoa que você se afastava quando sabia que ele vinha. Ele foi um cara que foi, tipo, aquele cara que a turma não quer estar perto dele, porque ele tem princípios que ninguém quer ter, então o cara que não quer dirigir bêbado, o cara que não quer fazer besteira, não fica perto desse cara não. Quando você anda um pouquinho certo, você vê que tem gente que se afasta de você. Então beleza, certo? Não, você não quer cometer algumas coisas. Mas imagine se ele fizesse tudo isso, fosse para a cruz e não fosse para salvar a gente. Porque se ele fizesse tudo aquilo para salvar todo mundo que já existiu antes dele, que existia há 2000 anos atrás e queria existir por toda a eternidade, por todo o tempo que a Terra houvesse, era muito nobre. Mas assim, se eu chegasse para você e dissesse, ó, se você der sua vida, você vai tirar do inferno todas as pessoas que existem, que existiram e que vão existir. Pô, eu acho que tu iria. Tu tá entendendo? Pô, vale a pena. A pena de cruz para uma pessoa, para poder livrar todo mundo, uma pessoa inocente. Ah, claro que ninguém era inocente como ele. Ninguém. Ele não tinha pecado, né? Como a gente aprende na Bíblia, né? Digamos. Então, realmente, é muito maior. Um cordeiro sem mácula. Pá. Mas veja só, qualquer pessoa faria, várias pessoas no mundo fariam isso. Madre Teresa Calcutá, Gandhi, alguns educadores fariam isso, médicos fariam isso. Tá entendendo? Pessoas que salvaram várias pessoas. Schindler faria isso, digamos. E os heróis. Bob Marley faria isso. Várias pessoas que foram torturadas na ditadura aqui, qualquer canto do mundo. Mas não. Ele fez isso simplesmente para passar uma mensagem para dizer: vocês são deuses. Quando o Pai fez tudo, ele fez vocês. Não existia nada. E ele se dividiu em 1000. Então você é Deus. Tanto é que ele diz, eu e o Pai somos um, assim como eu e você somos um. Então ele vai dizer, olha, acordem, vocês têm uma vida plena, são maravilhosos e vocês são semideuses. Vocês são pequenos deuses e que juntos são Deus. Foi essa a mensagem que ele queria passar. E falando de Deus, a concatenou legal. E falando de Deus, imagina que se você acha que ele... Às vezes a gente imagina Deus como se fosse uma vida flutuante. Aqui é a Terra, minha cabeça é a Terra, minha cabeça é a cabeça. Uma vida sobre a Terra assim. Cuidando da Terra, olhando assim, flutuando, né? Feito uma bandeira sobre a Terra, cuidando. Já seria maravilhoso, porque a Terra é grande, digamos. Daí onde tu tá, para casa de não sei quem já é distante, para a cidade do lado é distante, para o estado do lado, para o país do lado, para cá, para onde eu estou, mais distante ainda. E esse cara cuidar de tudo isso, saber de tudo o que acontece, cuidar de todas as pessoas, de todas as vidas. É como diz a Bíblia, não cai uma folha sem o seu conhecimento. Já seria maravilhoso. Mas imagina se esse cara, ele é responsável também por tudo que existe. Aí você vai ter que ter a ideia de que ele fez a Terra, como a coisa mais importante do mundo, o Sol, a Lua e as estrelas pra gente. Tipo, parece isso, que tudo que acontece é um enfeite pra gente ver.
Tá ligado? De certa forma a gente para pra ver. Realmente, o que é Júpiter, Netuno, Saturno, Plutão, Urânio? Parece que são bolas coloridas que eu sei que existe, que é lindo. Uma lua que é linda, que aparece quando vai escurecer, e o sol que vem para amanhecer. Como se tudo isso fosse feito pra gente. Pra mim é um pensamento muito egóico, né? E por isso que a gente tem um Deus tão... A gente aprende um Deus tão egóico, tão egoísta, tão egocêntrico, tão pequeno, porque é o que às vezes ensinam pra gente. Deus é muito maior do que isso. Porque ele fez tudo pra isso e tudo pra ser adorado. Tá ficando escuro, né? Tudo pra ser adorado. Véi, que pensamento pequeno pra um cara que fez tudo. Pô, o cara... Imagina que tu vai subindo. Subindo. Então, tu saiu da tua casa, tudo que tu vê, tu entende, digamos, tudo que você vê, você compreende. Então você compreende a eletricidade dos postes, porque a física e a elétrica que está por cima disso. Tu vê as encanações, tu vê a estrada, tu consegue entender tudo, tudo, tudo. O hospital que tu vê, tu entende todos os procedimentos do hospital, porque tu tá vendo e tá tendo esse pensamento amplo. Tu vê uma escola, tu entende todos os assuntos que estão passando ali. Quando tu sobe, tem uma universidade, tem uma empresa, então tu compreende tudo que está ensinando na universidade sem ninguém te explicar, tu simplesmente compreende. Então tu sobe ao ponto de ver a Terra. Aí tu começa a ver estrelas, tu começa a ver todo o espaço, tu começa a ver... Ou seja, e tudo aquilo que tu vê que tem uma vida, tem uma força, tem uma física acontecendo, tem um movimento acontecendo, os planetas giram na mesma velocidade. Os planetas estão naquela mesma distância. O Sol é quente, mas não queima a gente. Eu já pensei na coisa que eu soube que se o planeta girasse mais rápido, a gente voaria. Se ele girasse mais lento, deixa eu ver se assim fica melhor. Se ele girasse mais lento, a gente queimaria com o Sol. Pô, o mar vai até ali. Se bem que na Holanda o mar pode avançar, mas a turma tem uma tecnologia que impede o mar de avançar. Mas assim, na pandemia o mar se refez, o mar ficou limpo, as ruas ficaram maravilhosas, animais que a gente nunca via começou a aparecer mais perto das casas. Né? Não fazendo apologia à pandemia, tá? Mas assim, a natureza por si só ela é maravilhosa, ela é autossuficiente. Então tudo é autossuficiente. E para ser autossuficiente tem que existir, tem que ter vida. Então os planetas têm sua autossuficiência, as estrelas, o cometa, qualquer coisa que passa tem sua autossuficiência. E ele fez tudo isso. Então acaba ele sendo muito mais maravilhoso porque ele não só está limitado à construção da Terra e a esse quadro maravilhoso que a gente vê que é o universo. Tudo isso que existe ele fez. E há quem diga, e há a comprovação de que existem várias galáxias, vários universos. Ou seja, infelizmente, o Cristo que a gente aprendeu é pequeno. O Deus que a gente aprendeu é pequeno. A medicina que a gente aprende, é limitada. Porque ela não permite, os conhecimentos não são permitidos para que algumas curas cheguem. Você acha mesmo que não tem cura para o câncer? Entre em outro assunto, você acha mesmo que o carro elétrico surgiu agora com Tesla? Inclusive o próprio Tesla já falava em 1890 e pouco, eu ouvi um áudio, que ele dizendo que tudo isso que você escreve, minha filha, ele dizendo para jornalista, minha jovem, tudo isso que você escreve vai passar por fios, vai passar por eletricidade. As cartas que você escreve vão passar por ondas elétricas. Em 1899, Tesla falava disso. Em 1980 e pouco, se não me engano, o fim de 70 para 80 e pouco, Gugel fez um carro elétrico no Brasil. Acho que o elétrico foi. Que ele até chamou de Itaipu, que por coincidência é o nome da hidrelétrica, da represa no Brasil, lá para lá do Paraná, eu acho. Então assim, já tinha um carro elétrico. Esse cara desapareceu, esse cara entrou no ostracismo e sabe lá Deus por que morreu e como morreu. Ou seja, já existe tecnologia e conhecimento para muitas coisas. O micro-ondas não é coisa nova, o controle remoto não é coisa nova. Não é coisa de 30 anos, de 20 anos, não é. A turma foi para o espaço, já tinha isso. Então assim, um pendrive que você comprava com 1 GB, já tinha pendrive de 16, 24, 30, 200 GB. Ele já tem tudo disponível, mas ele só põe aquilo que é permitido pôr. Então, sabe que tudo que a gente tem é muito limitado, o conhecimento que a gente tem é limitado. Eu sou treinador, treinamento esportivo é limitado. É limitado. É escravatório. Eu já discuti até com o Filiposo disso, a gente não conversei, debati, que eu acho que o cara não precisa treinar 2 vezes por dia, todos os dias, para ter um alto rendimento. Não precisa. Até porque descanso também faz parte. Vamos ter ideia do seguinte, se 1/3 do nosso dia a gente passa dormindo, teoricamente, 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo, por que a gente não pode descansar talvez 1/3 do que se treine? A gente não descansa isso. É um pensamento que eu tive agora. Tudo tem um porquê, só que a gente não aceita pagar caro, pagar para alguns atletas, nem caro, como no caso de futebol não, pagar para alguns atletas que não estão trabalhando feito a gente trabalha, no trabalho que a gente diz que é árduo, que é cansativo, que é...
né? Aí já entra outro assunto, dizer que trabalho tem que ser uma coisa ruim, cara. Procure se você puder. Se você puder, faça aquilo que você gosta. Se você puder. Se você puder. Hoje eu sou motorista de ambulância. Eu tô adorando trabalhar com isso. Muito, você não faz ideia. Ando cidade. Tem dia que eu ando 400 km, 300 km para ir e volto. Vou levar alguém num lugar distante. Conheço lugares maravilhosos. Vi uma praia que eu nunca tinha visto lá para baixo, debaixo de Lisboa. Maravilhosa, chamada Odemira. Que pô, valeu a viagem. Eu tô trabalhando, eu tô recebendo para isso. Para cuidar de pessoas, levar pessoas em casa, pessoas que estavam no hospital, que querem ir para casa. Cara, é maravilhoso, maravilhoso. Eu gosto de dirigir, né? E minha esposa é minha companheira de trabalho, então... Tá entendendo? Então, assim... Mas a gente acha um absurdo trabalhar e receber pouco, e um cara que é um atleta recebe muito. Então a gente coloca que você tem que treinar 2 vezes por dia, todos os dias. Eu acho que não precisa. Mas, por uma convenção, disse que isso é certo. Sabe? Então, assim, o que eu acho que a gente tem que questionar mais um pouco. Eu acho que as coisas, se a gente voltar para a base de qualquer conhecimento, a base de qualquer conhecimento, a base de qualquer sentimento, a gente vai ter a verdade. Mais uma vez, voltando para o assunto lá, quando eu li a Bíblia toda, eu nem falo mais de religião, sabe, galera? Mas eu tô falando de Deus agora. Quando eu li a Bíblia toda, eu senti que existia uma diferença muito grande entre aquele Deus que a gente sentia com aquilo que estava escrito. Vai ser um absurdo para muita gente isso. Para algumas pessoas, nem todo mundo que vê esse vídeo. Que existia uma diferença entre a Bíblia e o Cristo. Existia uma diferença. Quando você lê, você vai ver. Tem Bíblia que a parte que Cristo falou tá sublinhada em vermelho. Então, assim, galera, tem uma diferença muito grande das coisas. Se você for para que você sentir aquela coisa, você fecha os olhos. Quando você estiver sentindo a presença de Deus, de Cristo, fecha os olhos. E sinta aquilo. E guarde aquele sentimento. Guarde. Até porque é bom. Guarde. E depois você vai comparar. Não bate. A sintonia não é a mesma. Não é a mesma. Não toca na mesma rádio. Então tem alguma coisa diferente. Diga-se passagem que Constantino mexeu na Bíblia lá atrás, certo? E mexeu por interesse. E é o mesmo interesse que mexe com tudo. Que mexe com a medicina, que mexe com a educação, que mexe com a saúde, que mexe com o esporte, que mexe com tudo. Porque ele não vai mexer diretamente no esporte. Ele vai mexer nos interesses financeiros. Eu estou lendo um livro, Conversas com Deus, que é de um filme Conversando com Deus, que no livro, Deus falando com o cara diz, vocês não liberam o cânhamo, a cannabis, não é porque ela é pior do que a bebida e do que o cigarro. O cigarro é muito mais nocivo. A bebida, o álcool é muito mais nocivo para as pessoas. É porque quem ganha dinheiro com cigarro e com a bebida e com o algodão vai perder dinheiro se liberarem a planta. Porque essa planta, a folha dela é muito mais forte para fazer fibras. É muito mais forte para fazer papel. É muito melhor, muito mais barato, muito mais... E quem já investiu dinheiro no algodão durante anos, 100 e tantos anos, não vai querer perder nisso. Quem já tem um império de algodão, um império de qualquer coisa, um império do cigarro. Então, galera, a gente tem que sair da visão religiosa, que é uma das formas que mais atrapalha a gente de ver, porque a religião ela é usada, mal usada, tá, galera? Mal usada, falando da religião. A religião é mal usada para manipular os interesses através do medo, da culpa, sabe? E pode ver que a maioria da gente é tudo medo e culpa, medo e culpa, medo e culpa. Você tem medo e sente-se culpado, tem medo e sente-se culpado. Mas enfim, é um assunto muito mais profundo, o vídeo já tá imenso, eu nem sei se eu vou postar, ou então vou postar aqui que você que veja. Beijo no coração da gente.